Então, hoje nós vamos dar continuidade na segunda parte da nossa palestra sobre a reforma da Escócia, em especial aqui a primeira reforma. Lembrando que hoje todos nós sabemos que é um dia muito especial, né? O dia 31 de outubro, onde se comemora os 507 anos da Reforma Protestante, a qual a nossa igreja é fruto disso. E sempre nós vemos, né, nas redes sociais, postagens, sempre a reforma ela é voltada mais para Lutero, né, João Calvino, mais assim Lutero. E como eu falei na semana passada, muitos desconhecem aquilo que nós estamos aprendendo aqui nessas quintas-feiras, né, sobre a reforma na Escócia, que aconteceu em duas etapas, né, em duas datas, 1560, que é o nome mais conhecido é John Knox, e 1638, que é conhecido como o período das assinaturas do Pacto Nacional, onde tem alguns nomes importantes também nesse período, que é onde de 1638 em diante, é que vai influenciar muito ali o continente ali britânico. Então nós vimos, né, na semana passada o início da reforma. Vimos nomes como Patrick Hamilton, George Wishart, John Knox. E lembrem que eu falei para vocês guardarem o nome Stuart, que é a dinastia governante da Escócia, são os reis. Nós vimos ali Jaime V, e hoje nós vamos ver, dentro do período onde a reforma ela está avançando ali com John Knox, nós vamos ver a Maria, rainha dos escoceses. Ela é filha de Jaime V. Então, Maria, ela era filha do rei Jaime V, ela passou os primeiros anos na Escócia, antes de ser levada para a França, quando ela tinha 6 anos. Ela casou com um príncipe francês, que morreu em 1560, e ela regressa em 1561, no ano seguinte da reforma. Aqui é um período interessante, porque os escoceses, eles eram submissos ali ao seu rei. Eles seriam submissos a Maria, desde que ela não interferisse na religião. Vocês vão perceber aqui que a briga dos escoceses é a religião. A reforma na Inglaterra, se você se aprofundar mais nela, você vai ver que foi uma reforma mais política. Na Escócia, foi uma reforma mais religiosa. Por quê? Porque os reis sempre tentaram dominar a igreja. A igreja era uma fonte de poder. Vinha já com Roma, e depois passou ali pela reforma de Henrique VIII, que vai influenciar também a Escócia. Lembrando que Henrique VIII, que é uma dinastia Tudor, tem parentesco com os Stuart. A irmã dele, Margarida Tudor, foi casada com um príncipe escocês, ela é avó de Maria. Tá? Então Maria, ela vai ter um papel importantíssimo. E os escoceses temiam que, porque ela foi prometida ainda jovem a um príncipe francês, eles temiam um avanço do catolicismo novamente. Então eles se opuseram a esse tipo de casamento. Mas ela volta mesmo assim. Ó, ela era uma católica romana, podemos dizer assim, fervorosa. Ela tinha as suas convicções, ela teve vários debates com John Knox sobre religião, né? Ela teve esse conflito com ele, e os líderes protestantes do país tinham permitido que a Mary, né, a Maria, celebrasse uma missa privada. Knox, ele dizia que temia mais uma missa do que 10 mil inimigos armados que desembarcavam para tentar derrubar toda a sua religião, porque se aceitassem a idolatria, perderiam a presença e a proteção de Deus. A reforma avança aqui, eles emitiram alguns documentos, onde foi proibido o catolicismo romano, não só os papistas, místicos, anabatistas. O presbiterianismo se torna a religião oficial da Escócia. A Escócia ela se torna um país cristão. Nesse período aqui também há uma divisão entre igreja e Estado, porque até então, igreja e Estado era tudo na figura do rei. O rei é que dominava as assembleias, o rei é que dominava as decisões da igreja. Então a igreja tinha que fazer o que o rei queria.
Então, com a reforma, isso foi separado. A Assembleia, ela se torna livre, onde os ministros têm total liberdade para convocar os demais ministros e presbíteros para resolver os assuntos da igreja. E os magistrados, também cristãos, subscreviam os documentos confessionais da reforma, eles tomavam conta do Estado, questões mais civis. Então, um não interferia o outro. Por exemplo, um ministro, ele fazia os seus votos ali confessionais, ele era obrigado a seguir aquilo. Caso ele violasse, ele poderia ser disciplinado pela igreja e ainda ser entregue a um magistrado civil, pagar uma multa e até ser encarcerado porque ele estava cometendo um crime. E aqui nesse período, então, o catolicismo ele é banido, proibido, mas mesmo assim deixaram Maria dentro do seu castelo, ela tinha ali a sua missa, algo que John Knox ele abominava, né? John Knox foi um forte opositor disso. Em alguns sermões ele trazia aquela frase que o apóstolo Paulo traz, né, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele sabia que se deixasse vestígios ali do papismo, ali, do romanismo, seria um problema para a igreja. O Knox ele compareceu então perante a rainha em 4 ocasiões diferentes, levando a lágrimas várias vezes, quando disse que ela não devia casar com um católico romano. Muitas outras pessoas também não estavam satisfeitas com o governo de Maria. E depois de ela ter sido suspeita de estar envolvida no assassinato do seu marido, chamado Lord Dunray, ele morreu numa explosão, né? Depois foi confirmado que ela teve partes mesmo nesse assassinato. Ela foi forçada a abdicar do trono em julho de 1567. E o seu filho mais novo, o James VI, foi coroado rei e Maria fugiu para a Inglaterra, onde lá ela se torna prisioneira por sua prima, a rainha Elizabeth, não é? Onde vai se realizar uma investigação sobre o assassinato do seu marido e também vai descobrir uma conspiração dela com os católicos romanos, dela assumir o trono da Inglaterra e voltar à fé católica. Aí é descoberto isso, as suas cartas são descobertas, ela é acusada de traição e ela é decapitada. Maria, ou melhor, Isabel, ou Elizabeth I, como foi que ela tinha um parentesco, vocês vão ver que depois ela não teve filhos, e não tinha outros herdeiros, ela passa a coroa da Inglaterra para um parente mais próximo, que no caso é o Jaime VI, e ele vai se tornar o Jaime I Stuart, rei da Inglaterra. Então ele vai governar tanto a Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. E aí sim aumenta a sua sede por poder. Opa, não quer passar aqui. Aqui, voltou. Em fevereiro de 1587, após esse envolvimento, né, nessa conspiração, a Isabel, né, ela assinou com relutância a sentença de morte de Maria. Maria ela foi executada por decapitação. Alguns historiadores relatam que a morte dela foi bem dolorosa. Não foi o primeiro golpe ali de machado, foram vários golpes para cortar ali a sua cabeça, né? O machado acho que não estava muito afiado, então ela sofreu bastante. E os católicos de toda a Europa protestaram contra o fato de ela ter morrido como um mártir da sua fé. Ela foi, pelos católicos, foi morta como uma defensora do catolicismo romano. E aí vem o James VI, não é? Que também é da linhagem Stuart. Ele é filho da Maria, rainha dos escoceses. Ele nasceu em 1566, foi coroado rei da Escócia quando tinha pouco mais de 1 ano de idade, né? Então esse período até ele assumir uma certa maioridade, né, foi governada por regentes. O seu tio vai ser um governante, que é o James Stuart, aquele que eu falei na semana passada, que ele era um filho bastardo do rei James V, né, que foi um defensor, ele teve guerras, né, ele liderou exércitos contra Maria, contra a mãe dela, Maria de Guise, em favor dos protestantes. E ele conseguiu ali, ele era um político muito habilidoso. O interessante também que a gente tem que falar e não pode esquecer, a reforma na Escócia, ela não atinge somente os mais pobres, né? Ela atinge os grandes senhores de terra, duques, cavaleiros, barões, marquês, pessoas próximas ao rei,
eles aderem também à reforma na Escócia, são convencidos e convertidos de que aquilo ali era o evangelho e não aquilo que o catolicismo romano ele ensinava. Então, depois ele assume, né, com 1 ano de idade, logo quando Maria foge para a Inglaterra, e quando ele ainda era um rapaz, a Escócia foi governada por uma série de regentes, que governaram até que James tivesse idade suficiente para governar o país ele próprio. Nesse período, ele é educado no presbiterianismo. Ele foi educado no presbiterianismo, né? Os regentes, naquela época, eles contratavam ministros, né, ou até como capelão, para servir nas grandes famílias. Então, ele era obrigado, aquele senhor, aquele grande proprietário de terra, ele pagava um salário para aquele ministro, que havia acabado de se formar, dava comida, roupa, um quarto. A obrigação dele era o quê? Era catequizar seus filhos. Então, ensinava ali os catecismos, as confissões de fé, ensinava a Bíblia. Então, o James ele teve esse ensino, né? Ele foi ensinado dentro do presbiterianismo. Então, ele aí, em 1603, quando a rainha Isabel, ou a Elizabeth I, ela morreu, ela passa o trono a ele, onde ele passa a ser conhecido como o James I Stuart, ele passa a ser o governante da Inglaterra. E aí o poder sobe para sua cabeça, e ele passa a acreditar, claro, que muitas pessoas ao seu redor o influenciam, né, para ele ter um controle maior sobre a igreja, que ele tinha o direito divino dos reis. Isso também vai surgir muitos debates, né, quando a gente está na escola, estuda a história, é o período chamado do absolutismo. Quem já ouviu falar? Absolutismo, né, os monarcas na Inglaterra, França, eles se auto-intitulavam como se fossem quase divinos. Não havia legislativo, executivo e judiciário. O rei tomava conta de tudo, até das questões da igreja. Então, eles acreditavam que ele tinha um direito divino de reinar e não tinha que prestar contas para ninguém. E os reformadores, eles entendiam o seguinte, que o rei, ele é verdadeiramente escolhido por Deus, mas também com uma aceitação do povo. E que não é o povo servo do rei, o rei é servo do povo. Né? Isso aí depois vai surgir mais à frente nas grandes repúblicas e democracias. E, então essa foi a batalha entre os reformadores e os governantes, que queriam governar sem prestar conta a ninguém, e o povo dizia que não, ele presta conta sim. Né? Ele também entrou frequentemente em conflito com a igreja, e tentou controlar as assembleias gerais da igreja, a forçá-la a introduzir bispos. Porque, para e pensa assim, por que colocar bispos? Como que era o governo de bispos? Não é? Os bispos, nesse período aqui, eles eram totalmente escolhidos pelo próprio rei. Então, imagine aqui nós na igreja, o governo vem, vamos pegar aqui um governo aqui perto, a prefeitura vai tomar conta da igreja. É ela quem institui o seu pastor, o seu bispo, e alguém próximo a ele. Então o rei começou a fazer isso, ou seja, para controlar a igreja. E também os reformadores escoceses entendiam que o episcopalismo não era bíblico, então eles defendiam o direito divino do presbiterianismo, que é um governo conciliar, e aí eles vão trabalhar, vão escrever muitas obras em defesa disso, né? Então, ele tentava introduzir os bispos, pessoas próximas a ele, para ele controlar a igreja. Ele também foi contrariado por Andrew Melville, que vai ser um substituto de John Knox, também um homem muito importante na defesa do presbiterianismo. O Melville, ele lembrou que o James, ele dizia o seguinte, também nos seus debates com o rei, há 2 reis e 2 reinos na Escócia, o rei James e o rei Jesus. E em 1618, a essa altura ele já tinha aprisionado o Andrew Melville, depois o baniu. O James ele tentou interferir agora no culto. O culto vai ser controlado por mim, o culto tem que ser conforme eu quero. Introduzindo um documento chamado os 5 artigos de Perth, não é? Que a gente vai ver mais à frente o que é esses artigos. Ele morre em 1625 e foi substituído pelo seu filho Carlos I, que também prosseguiu e fez avançar as políticas religiosas do seu pai, tentando controlar a igreja na Escócia, e é com Carlos I que vai eclodir a guerra civil na Inglaterra, que começa também na Escócia, que a gente vai ver depois mais nas próximas
quintas-feiras. Também nesse período do James VI, surgiu a confissão do rei, né? Ou confissão negativa, ou também é conhecido como a segunda confissão de fé da Escócia, ou pacto nacional, que foi um pacto assinado pelo próprio rei e pelo povo escocês em 1581. E foi feito porque as pessoas estavam preocupadas com as influências católicas romanas sobre o rei James VI. Foi escrito por um ministro de Edimburgo chamado John Craig, aparentemente a pedido do próprio rei, onde o rei aqui foi mais por umas questões políticas, né? Ele assinou esse documento que era contra as práticas papistas, contra a missa, festas, dias santos, e favorável ao presbiterianismo, mas foi só uma jogada política mesmo, porque depois ele vai avançar, ele vai com tudo para cima da própria igreja. E nesse documento, o povo prometia perante Deus que aceitaria a verdadeira religião e se oporia ao catolicismo romano. Olha que interessante, meus irmãos. Verdadeira religião aqui, qual é? Vocês sabem? Sabe, seu Alberto? Qual é a verdadeira religião aqui que eles estão defendendo? O presbiterianismo reformado. Eles têm essa convicção de que o presbiterianismo, ali defendido por eles, o sistema de governo, é um sistema deduzido das Escrituras. No capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster, que foi feita lá de 1646, não sei se os irmãos sabem, ela teve algumas revisões em 1788, não é? E principalmente esse capítulo do magistrado civil, onde o magistrado civil, a obrigação dele é defender a verdadeira religião, que no caso ali o que eles estão falando é o presbiterianismo. Então, olha, imagine aqui no nosso país um avivamento fantástico, os governadores, deputados e senadores aprovassem um documento que toda a nação brasileira entrasse em um pacto com o Senhor Jesus, como ele sendo o único cabeça da igreja, o único cabeça da nação. Todos, ministros, presbíteros, governadores deveriam jurar perante o povo isso. E o dever do magistrado era proteger a verdadeira religião contra as heresias, principalmente o papado, o catolicismo romano. Esse documento de 1581, ele vai servir de um prefácio para a primeira parte do Pacto Nacional, em 1638, que é onde começa o período da Segunda Reforma na Escócia. O que eram os 5 artigos de Perth, de 1618? Eram práticas de culto episcopais e católicas romanas que foram impostas à igreja pelo rei James VI em 1618. Não cumprir esse documento, note que é após 1581. Em 1581, ele assina o presbiterianismo, mas agora ele avança de uma outra forma, criando um documento. Nisso aqui, a igreja na Escócia, meio que ela afrouxou, ela deixou de fazer aquilo que ela foi chamada e começou a se introduzir homens nas assembleias com ideias episcopais, bispos, e também no parlamento. Então, começaram a criar leis favoráveis ao episcopalismo. Então, ela começou a ganhar terreno. O presbiterianismo foi diminuindo e o episcopalismo foi crescendo dentro da igreja. Então, ele vai com esse documento, quem não cumprir é prisão. Está desobedecendo uma ordem direta do rei. Pagava multas, perdia seus bens, eles tomavam todos os seus bens. Como eu falei, havia muitas pessoas ricas nesse período, né? Grandes proprietários de terra. Ficava encarcerado e até morria indo para a fogueira, ou era vendido como escravo, deportado, ou se tornavam mártires. Os artigos eles foram aceitos pelo parlamento. Olha lá, o parlamento já estava dominado já por episcopais e tornaram-se a lei do país e muitas pessoas estavam descontentes com ele. Quais eram os 5 artigos? Você tinha que se ajoelhar em vez de se sentar na ceia do Senhor. Já viu essa prática na igreja católica? Não sei se ainda fazem, né? Você ajoelha. Por que eles eram contra se ajoelhar para pegar a ceia, para receber a ceia? Por 2 questões. Primeiro, você se ajoelhar, você estaria reconhecendo James, o rei, como senhor da igreja,
E segundo, você estaria se ajoelhando ali ao pão e o vinho, que dentro da doutrina católica romana, o pão e o vinho se transformava, né, mudava a substância em corpo e sangue de Jesus. Então você estaria adorando o pão, se tornaria um objeto de idolatria, tá? Então eles eram contra, mas você era obrigado a fazer isso. A comunhão privada e o batismo estão juntos. Por quê? Porque dentro do catolicismo romano, você não precisa conhecer o evangelho. É o que muitos chamam de ex opera operato. Só você participar da missa, você já está salvo. Por isso que a gente vê muitas pessoas, tem católico praticante e não praticante. Tem aqueles que praticam mesmo, estão lá na igreja, participam de obra social, canta no coral. Tem outros que só vão no domingo, por causa dessa ideia. A pessoa não conhece nada de evangelho, não conhece nada de Bíblia, mas eu vou lá na missa, participo, estou salvo. E a comunhão privada, ela tem mais ou menos a ver com isso. Se você tivesse um filho pequeno, não precisava mais batizar o seu filho na igreja como um testemunho público. Ia lá, batizava na sua casa, tá bom, porque se ele morresse sem batismo, ele era pagão, e ele ia para o inferno, ia para o limo ali, aí tinha que fazer outras práticas para que ele fosse salvo, né? Então o batismo e a comunhão, a Eucaristia, não precisava ser feito no dia do Senhor, poderia ser privado, e se o bebê estivesse prestes a morrer, que naquela época a natalidade, as crianças morriam logo ou no parto, né, ou morriam muito cedo, pegavam alguma doença, então ia lá, batizava e acabou. Também tudo tinha que ser confirmado pelos bispos. Vamos imaginar aqui, ó, os irmãos aí que estão estudando no IBEL, aí vai sair, vai voltar para a sua igreja, não é a sua igreja que enviou vocês, creio que a maioria foi isso. Você vai passar pelo conselho, o conselho, né, vai conversar com você, você vai ter a aprovação do conselho para você trabalhar com jovens, com crianças ou assumir uma igreja, certo? Com a confirmação dos bispos não é assim. Se você tivesse um padrinho forte, um bispo muito poderoso, que eram proprietários de terra, também não tinha problema nenhum. Qual era o problema com isso? Muitos bispos, a maioria deles eram corruptos. A maioria deles pregavam um tipo de celibatário, mas tinham vários filhos bastardos. Eles eram adúlteros, ladrões, então assim, usava a religião para dominar as pessoas. Então essas pessoas, esses bispos, se nós estamos falando, a maioria havia muita corrupção, você só precisava da aprovação dele para você assumir uma paróquia, assumir a escola, assumir qualquer coisa, né? Tudo também em troca de favores. Também a observância de dias santos como Natal e Páscoa, você era obrigado, mas não só Natal, Páscoa e dias santos, como meios de salvação. Não obedecer esses dias era um pecado terrível. O que é interessante aqui, a gente vê também a contradição. Dentro da tradição cristã, o Natal comemora o quê? O nascimento de Cristo. Mas se você for numa missa, a missa comemora o quê? A morte de Cristo. É como se Cristo morresse ali, novamente. Então, aí você vê essas contradições, então, os reformadores não aceitavam essas regras impostas como meios de salvação. Então, em oposição a isso, a igreja reformada, ela acreditava, então, como eu falei, que ajoelhar-se na comunhão tornava-se semelhante à missa católica romana, que o batismo não era necessário para a salvação, que não havia necessidade de bispos ou de confirmação por eles, e que o único dia santo que a igreja no Novo Testamento deveria observar era o dia do Senhor, né? O domingo, primeiro dia da semana. Então era nesse dia, no dia do Senhor, que se comemorava Natal, Páscoa, o nascimento de Jesus, a morte, a vida, a ressurreição, era nesse dia, tá? E não como um meio de você ser salvo, né? Porque mais uma prática de salvação, para que você acrescentasse mais algo na sua salvação. E alguns dos ministros que se recusaram a aceitar os 5 artigos de Perthes, foi um ministro presbiteriano chamado David Dickson. Eles foram removidos de suas igrejas, era expulso. Então você perdia. Imagine, você vai trabalhar, você tem o seu salário, de repente você não tem mais nada, você perdia tudo, você era expulso. E outros foram colocados na prisão. O David Dickson, ele escreveu junto com outro ministro chamado James Durham, a Suma do Conhecimento Salvífico. Recomendo vocês, você acha em PDF hoje, ou você pode comprar lá com as editoras que são as nossas parceiras, físico. Ele é um resumo do Evangelho das Confissões de Fé, muito interessante, de forma simples,
para quem ainda não conhece o Evangelho, e explica de forma muito clara. E ele também fez o primeiro comentário da Confissão de Fé do Westminster, chama Verdade sobre o Erro, muito interessante também. Em 1638, com a assinatura do Pacto Nacional, os 5 artigos de Perth foram condenados e revogados. Aí passa esse período, ainda na primeira reforma, vem um nome chamado Andrew Melville, que vai ser um substituto de John Knox. Ele vai ser um homem já de idade, né, também o mesmo estilo de John Knox, também vai lutar pela reforma, né? E quem deve dirigir a igreja e como? O Andrew Melville, ele nasceu perto de Montrose em 1545, né? E antes de Melville, os reformadores eles tinham se preocupado, sobretudo, com a forma como as pessoas eram salvas e se adoravam a Deus da maneira correta, conforme as Escrituras ensinavam. Para os reformadores, o culto é simples, o culto não tem aquelas parafernálias, aquelas vestes, velas, imagens, adoração, eles abominavam isso. O Melville, ele queria certificar-se de que a igreja estava organizada da forma como estava no Novo Testamento. Ele vai ser uma figura importantíssima nisso. Ele diz que a igreja deveria ser presbiteriana, e tal como John Knox, Melville também acreditava firmemente que o governo não devia ter qualquer controle sobre a igreja. Não é? Isso acontece muito nas ditaduras, né? As ditaduras, ou desses governos absolutistas que governavam a igreja e tinha que ser conforme eles queriam. O Melville frequentou a Universidade de St. Andrews, que era o point ali teológico, havia um poder ali em St. Andrews que era controlado pelos romanistas, depois passa para a mão dos reformadores. Ele foi para Genebra, lá na Suíça, para estudar a Bíblia e ensinar latim. Ele regressa à Escócia em 1574, tornou-se diretor da Universidade de Glasgow. No ano seguinte, ele participa de uma Assembleia Geral, pronunciou-se contra os bispos que tinham sido recentemente introduzidos na igreja. De novo, né, sempre tinha uma brecha ali que eles tentavam acessar. John Knox, ele também tinha argumentado contra os bispos, contra o sistema episcopal. E Melville diz que não existia na Bíblia um bispo que tivesse poder sobre outros ministros, porque o episcopalismo é isso, é um maior que controla outros, e é tipo uma pirâmide, né? Ele fala que não. Ele mostrou à Assembleia que na Bíblia, bispo era apenas outro nome para ministro, que no sistema presbiteriano são seus pares. Todos têm o mesmo poder, têm a mesma autoridade, tanto pastores quanto os presbíteros. Em 1578, outro documento importantíssimo. Nesse período foram feitos 4 documentos. A primeira Confissão de Fé, em 1560, o primeiro livro de disciplina, em 1560, 1578, o segundo livro de disciplina, e 1581, a segunda Confissão de Fé. Tá? E a Assembleia Geral aceita esse segundo livro de disciplina, que em 1596 vai se tornar a Constituição da Igreja. Tá? E esse livro ele definiu o presbiterianismo como a forma como a igreja deveria ser dirigida. Então, aí, em 1581, vem a Confissão do Rei contra o catolicismo romano, que foi assinada pelo rei, por todo o povo da Escócia. Só que em 1584, o rei se levanta contra Melville, começa a persegui-lo, ele tem que deixar o país, né, por causa de um sermão que ele tinha pregado contra os bispos e contra a autoridade do rei de tentar controlar a igreja. Ele recusou-se a aceitar a autoridade do governo para julgar sua pregação, porque o governo queria julgar ali sua pregação. O governo queria que as pregações não fossem contra o sistema episcopal, não fossem contra o absolutismo do rei. E ele dizia, não, eu só tenho um rei para prestar contas, né? Pois disse que era um mensageiro de um rei, muito acima deles, o Senhor Jesus Cristo, e só a ele eu presto conta. Então esses homens, eles bateram de frente com governos autoritários, eles não temiam a morte. Ele bateu com a Bíblia hebraica na mesa e na frente deles e disse que era ela que dava autoridade a ele. Com a saída de Melville, o parlamento aprovou outros documentos contra o presbiterianismo, um deles chamados Atos Negros. O que eram? Mais leis contra a reforma. Foram leis aprovadas em 1584 pelo parlamento
que condenavam os presbitérios, confirmavam o poder dos bispos, diziam que o rei tinha poder sobre todas as coisas, até mesmo na religião, e lhe deu o direito de decidir sobre as Assembleias Gerais. E quando esses atos foram aprovados, os ministros não ficaram felizes e alguns tiveram que deixar o país, com risco de serem presos e mortos. Até 1592, a igreja ela era administrada com uma mistura de presbiterianismo e episcopalismo, né? E tentavam ali um debate ali dentro das assembleias, né? Em 1592, o Jaime VI ele ficou satisfeito com a igreja, livrou-se dos atos negros e ele aprova outro documento. Lembrando que esses documentos que são favoráveis ao rei são feitos pela maioria ali de pessoas que estão junto com ele, que concordam com ele. Aí tem um outro ato, o ato dourado, que esse ato não deu à igreja tudo o que ele queria, mas foi uma melhoria. E já em 1596, o Melville ele volta, ele faz um famoso discurso que voltou a lembrar o rei James, dizendo: há 2 reis e 2 reinos na Escócia. Para além do rei Jaime, ou James, existe Cristo Jesus, o rei da igreja, de quem James VI é súdito, e de cujo reino ele não é rei, nem senhor, nem chefe, mas membro. Imagine ali o alvoroço que ele causou, pregando isso contra um rei que queria dominar ali a religião. Então, o que é? Os atos negros. O Jaime VI ele usou esses atos negros para afirmar a autoridade real sobre a Kirk. Kirk é a igreja na Escócia, na língua deles. Quando vocês lerem alguns livros e colocar o nome Kirk, é muito parecido com church em inglês, né? Na língua dele, Kirk é a igreja da Escócia. Os atos dourados, que deram mais poder aos presbitérios, incluindo a capacidade de formar tribunais da igreja. Só que o ato ele não reduziu o poder do rei nas assembleias. E aí teve um restabelecimento de uma hierarquia episcopal. No final do seu reinado, o James VI ele restabeleceu uma hierarquia, incluindo arcebispos e bispos. Já em 1599 foram introduzidos mais bispos na igreja, e em 1604 o rei tentou impedir uma Assembleia Geral. E aí no ano seguinte, a Assembleia se reúne sem sua autorização, né, porque ela tinha esse direito, ela sabia, ela não precisava da aprovação do rei, ele queria que passasse por ele tinha que dar ordem ou não para fazer essa Assembleia. E em 1606, os ministros assinaram um outro documento de protesto contra o episcopado. O nome de Melville foi o primeiro da lista, e por esse fato ele vai preso, já que é um senhor aqui de uns 86 anos, preso na Torre de Londres. Em 1611, Melville foi libertado da torre, e ali teve uma permissão de ensinar a Bíblia aos protestantes lá na França. Nunca lhe foi permitido regressar ao seu país, né? E em 1612 foi introduzido, para a tristeza de muitos, o episcopado pleno na Escócia. E em 1618, como nós já vimos, ele introduziu as suas piores leis, que eram os 5 artigos de Perth. Caso não cumprisse, praticamente era morte ou prisão. Então, eles impuseram essas práticas, né, de culto, episcopais, incluindo ajoelhar-se, como nós já falamos. O Melville morre na França em 1622 e o rei James morreu 3 anos mais tarde, mas as coisas iriam piorar antes de melhorarem. Qual é a aplicação de tudo isso aqui com o exemplo de Melville, né? Ele vai nos lembrar que Deus nos deu instruções na sua palavra sobre como a igreja deve ser dirigida. Por isso nós não devemos ignorar. Lembra que eu falei na semana passada, nós vemos muitas pessoas dizendo, só a Escritura, mas cadê o só a Escritura? Nunca o só a Escritura é na sua vida, sempre é nos outros, não é? Sempre é alguém, nunca. Então o só a Escritura não era só questão só de culto, o só a Escritura deveria dirigir toda a sua vida, não é? Ali, né, ou melhor, na palavra de Deus tem instruções, não é, de como nós devemos caminhar com Jesus, como deve ser o nosso culto, como deve ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom ministro, um bom presbítero, um bom servo, um bom patrão, um bom de tudo, ou seja, buscando orientações na palavra de Deus, até mesmo político, sabia? Até mesmo ser um bom político.
As orientações estão lá na palavra do Senhor. Ele não tinha medo de enfrentar as pessoas que não aceitavam o que a Bíblia dizia, mesmo que fosse o próprio rei. A igreja deve fazer o que Jesus diz e não qualquer governante terreno. Então a igreja, ela está submissa a Cristo. Cristo governa a sua igreja por meio da sua palavra, não governantes terrenos, não homens, né? A igreja presbiteriana tem dono? Tem, né, seu Alberto? Jesus. Jesus. O dono é Jesus. Né? E era isso que os reformadores escoceses entenderam e procuravam passar para ali o povo, e muitos deram ali sua vida por isso. E aqui tem algumas obras, tá? Já estou encerrando já, caso os irmãos quiserem, né? Esse John Knox, História da Reforma na Escócia, nós estamos traduzindo, são 6 volumes, né? Bem grande. O John Howe também, George Wishart, também nós traduzimos, vamos lançar aqui futuramente, tá? Esses outros não, mas Thomas McCrae também, A Vida de John Knox é bom. E outras obras também aí que nós estamos traduzindo aí para o crescimento aqui da igreja brasileira. Quem quiser os slides depois, é só me chamar lá no WhatsApp que eu passo para vocês, tá bom? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu tentei ser bem rápido aqui para enxugar por causa do horário. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Ninguém? Um de cada vez? Nas próximas quintas, conversei com o reverendo Flávio e nós vamos entrar já, acho que na segunda e terceira quinta-feira de novembro, né? Que já tem um compromisso na próxima, sobre a segunda reforma, também é bem interessante, que é o que vai influenciar praticamente, vai dar uma abordagem mais clara no que é presbiterianismo, né? O que vai influenciar os escoceses é quem vão influenciar os ingleses na formação que nós chamamos aí de símbolos de fé, né? Da Confissão de Fé de Westminster, Diretório de Culto, Pacto Nacional, Catecismo, tudo eles que vão estar influenciando, tá bom? Então vamos orar, vamos ficar de pé, vamos encerrar aqui. Toma aqui uma... Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Teu nome e te agradecemos por mais essa oportunidade, por essa palestra de ensino da história da Tua igreja, que nós possamos aprender com esses reformadores, que deram suas vidas pela causa do Evangelho, que Teu Espírito Santo possa suscitar isso nos nossos corações, que nós possamos também ser pessoas, igreja fiel ao Senhor Jesus. Levanta aqui homens e mulheres tementes ao Teu nome, que temam somente o Teu nome, não governantes, e que entreguem suas vidas pela causa do Evangelho. Que faça valer esse dia de hoje, ó Pai, sobre a reforma protestante. Nós vemos aí tantas pessoas dizendo sobre reforma protestante, mas sem sequer reformaram suas vidas, sem sequer conhecem Jesus verdadeiramente. Por isso, ó Pai, antes de qualquer comemoração, transforma os corações, que hajam pessoas mais comprometidas com o reino de Deus, pessoas comprometidas com o estudo da Tua palavra, pessoas dirigidas pelo Teu Santo Espírito. Abençoe aqui a nossa igreja presbiteriana central, o conselho, aqui a liderança da nossa igreja, a todos aqui presentes, cada família aqui representada. Nós assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, nosso estudo está encerrado.